dia, pessoal. Roberto Santos aqui falando do canal Roberto Santos Scripts. Nesse vídeo vou dar 6 dicas rápidas para melhorar o entendimento do algoritmo do YouTube sobre qual é o nicho específico do seu canal. Uma dessas dicas vai te facilitar a descrição e vai te fornecer um feedback sobre como o algoritmo está interpretando os seus vídeos. Vamos à primeira dica. Você deve preferencialmente ter e-mails específicos do Gmail para que essa dica funcione bem. Para cada perfil, você criará um específico do Chrome. Por exemplo, se você, como eu, tem um canal de computação, outro de passeios e outro de música, fará um perfil do Chrome para cada um desses canais. E depois de criado o perfil, você só deve interagir com o YouTube para assistir, comentar, curtir ou compartilhar os vídeos dos canais que tenham algo a ver com seu conteúdo. Então você deve evitar ao máximo assistir os vídeos e conteúdos de outros canais que não sejam pertinentes ao seu nicho. Por exemplo, se você está com um canal de computação, tem que evitar assistir os seus vídeos ou os vídeos que te interessam, mas sejam, por exemplo, de viagem ou de músicas. Naquele canal de computação, você deve assistir só material de computação e deve só se inscrever, compartilhar, etc., canais de computação. Então, você deve criar um perfil próprio, separado, quando se quiser assistir aos conteúdos dos outros assuntos, que não sejam nem dos seus canais. A segunda dica tem a ver com a primeira. Na aba principal do YouTube, você deve olhar ali na parte de cima, vão aparecer assuntos que o algoritmo já está reconhecendo como os de seu interesse. Se aparecer qualquer assunto ali que não tenha a ver com seu canal, você deve clicar nos 3 pontinhos dos vídeos que não tem a ver e deve informar ao YouTube que você não tem interesse naquele vídeo. Nos casos que os vídeos sejam totalmente diferentes do seu nicho, às vezes eu até coloco para não recomendar o canal. Fazendo isso com frequência, rapidamente o algoritmo passa a vincular seu canal somente com vídeos que sejam semelhantes. Aí a terceira dica é verificar frequentemente o histórico de vídeos assistidos, o histórico de curtidas, ou seja, todos os históricos que você tem no YouTube. O YouTube, toda rede social, ela guarda muitas informações sobre o que você faz na rede. Então, você deve olhar todos esses históricos e ver se tem algo não relacionado. E, se tiver, você vai lá e remove, porque esses históricos têm que estar muito certinhos ali com o seu conteúdo. A quarta dica é a que mencionei no início do vídeo. Trata-se de uma novidade muito importante do YouTube. Você pode pedir ao YouTube que faça um resumo dos seus vídeos. Você vai até o vídeo, isso só funciona para vídeo, não funciona para vídeos curtos. Clica no botão de pergunta, tem ali o botão de pergunta, e vai abrir a IA do YouTube. É uma IA nova. Você vai pedir para ela resumir o vídeo. Daí ela gera um texto de resumo que, além de tudo, tem as marcações de tempo, são muito úteis. Você vai copiar esse texto, vai lançar no seu campo de descrição do vídeo, e daí você já tem uma indexação que vai bater com aquela que a máquina fará. Consegue também ter uma ideia de como o algoritmo está interpretando o seu vídeo. Assim, se você tiver algum problema, você pode, nas próximas edições, corrigi-lo. E o importante também é que esse resumo vem ali com o tempo, então marca também automaticamente os capítulos importantes do vídeo. E aí vamos para a quinta dica. Ela tem sido bastante divulgada nos vídeos aí daqueles que se chamam especialistas de YouTube, e você talvez já conheça, mas se não conhecer é o seguinte: a recomendação de escrever uma boa descrição do seu canal, eu vou mostrar ali como isso é feito, e centralizando o foco nas palavras e expressões que tenham especificamente a ver com o seu nicho. Não deve fugir muito.
tenho preferido colocar toda a descrição dos meus canais em português puro, evitando expressões em inglês, por exemplo. Para isso, eu crio uma descrição em inglês em separado. E aí só tem palavras em inglês. Não misturo idiomas, porque isso também pode confundir um pouco o algoritmo. A dica bônus aí que eu deixei para o final é que, e até lembrei isso quando estava editando, é que se você não estiver conseguindo fazer com que o YouTube entenda ou gere a transcrição automática de uma narração sua, seja em português ou em outro idioma, você tem que ver se você não configurou errado o idioma. E mesmo para vídeos em português, eu notei que você tem que colocar português puro. Se você restringir a português brasileiro, português do Brasil, o YouTube não faz a transcrição. Pelo menos essa é a minha experiência. Pelo menos a experiência atual. Pode ser que no futuro ele traga uma transcrição específica. Mas por enquanto é só português que funciona. Se você clicou ali e ele não, na geração de transcrição, e ele não gerou, essa configuração está errada. E às vezes você tem que ir lá no idioma, deletar, e às vezes dá um pouquinho de trabalho, ele não funciona, às vezes, de imediato. Tem um problema que se você estiver misturando palavras de outros idiomas, às vezes ele automaticamente, você muda ali e ele não grava, porque você tem ainda em algum momento ali você deixou alguma palavra, alguma coisa que está enganando o algoritmo. Para esse vídeo as dicas eram essas. Espero que sejam muito úteis, como são úteis para mim. E acredito que se implementarem, podem até não surtir os efeitos esperados, mas ao menos deixarão seu canal bem mais organizado e de muito mais fácil leitura e compreensão pelo algoritmo e também pelos usuários. Obrigado pela audiência, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.